Fala galera, voltamos aqui com a parte 5 e a parte final. Na última mão do vídeo anterior eu abri esse 4 e 9 suited, o vilão deu call, aí bateu essa trinca pra mim, CBT, vilão estourou e eu dei call fácil. Aí eu falei, até no vídeo eu falei, o vilão tem um 10, realmente ele tinha um 10, mas tinha um rei também, né? Por isso que ele estourou. Mas vamos lá, vamos entrar aqui na mesa final. Como eu falei, eu sou chip leader, 400, mais de 400 mil fichas, mais de 100 bebês. Então aqui, acho que da minha vida foi a mesa final de torneio que eu cheguei com mais ficha assim em relação a blinds e diferença de fichas em relação às outras stacks. A minha estratégia na mesa final, se na mesa semifinal eu vou jogar colocando muita pressão, na mesa final eu já mudo um pouco. Principalmente nas primeiras mãos. Eu começo mais tight, eu começo a observar a mesa, mesmo eu tendo muita ficha, e eu vou aumentando a agressividade conforme os jogadores vão caindo, as stacks vão ficando mais apertadas. Então no começo eu vou começar mais devagar, aí depois eu vou subindo a agressividade. Então aqui a primeira mão, o jogador ali abriu, aí eu foldei. Se fosse na mesa semifinal, eu daria call, tribetaria. Call talvez não pela stack, mas eu tribetaria para colocar pressão. Então aqui a gente vai jogar tranquilo, foldando algumas mãos. Se as 5 aqui eu abri, o jogador estourou, um fold tranquilo aqui. Já caiu um jogador aqui, ó. Vamos ver como ele caiu. Par de dama, par de 7. Par de dama segurou. Agora a mesa tem 7. Aí par de ás a gente vai jogar sempre. Abri, levei as blinds. Ás e 7, tá vendo esse ás e 7? Não é porque eu tenho muita ficha que eu vou também jogar que nem um louco. Esse tipo de mão aqui, se fosse aqui no hijack, provavelmente eu abriria. Então aqui eu preferi foldar essa mão e seguir o jogo mesmo, manter uma imagem boa aqui. Não é crime quem abre, ainda mais com essa quantidade de blind. Dá pra abrir aqui sem beber. Se eu perder essa mão também não vai mudar nada. Se eu perder essas fichas aqui não vai mudar nada. Então daria pra abrir, mas eu gosto de jogar assim mais tranquilo no começo da FT. E vamos seguindo aqui. Mais de 7. Aí eu resolvi jogar um pouco diferente. Eu limpei aqui. E aí depois eu CBTei. O jogador deu call. Aí eu acredito que ele dá call com ás. Apesar que a maioria dos ases ele vai dar um raise. Mas vai ter muito rei no range dele e draw. Então, como bater um outro rei, aí eu preferi controlar um pouco o pot aqui. Aí eu dei check, ele deu check, foi bom, era isso mesmo que eu queria. Se ele aposta ali, ele me deixa numa situação meio desconfortável para dar esse call. Mesmo sabendo que não tem tanto ás no range dele, porque a maioria dos ases ele daria raise pré-flop, mas o rei tem no range dele, então eu ficaria numa situação bem desconfortável. Mas ele acabou dando check, foi bom. Aí bateu o river, aí eu acredito que se ele tem o rei, ele aposta, mas ele também pode apostar em algum draw. Então eu fui de check torcendo para ele blefar esse river. E acabou que ele deu check behind. E aí ele mostrou um 7 também. Eu poderia ter apostado esse river, mas eu acho difícil tomar call de alguma coisa, porque eu acho que o rei já teria apostado turn e mesmo que tivesse fazendo slow play, se eu aposto aqui eu ia tomar call perdendo, então não é muita vantagem. O Ice também, como eu falei, eu não acredito que tenha muito no range dele, então eu dei o check mesmo para ver se ele blefa um flush draw ou algo do tipo. Mas acabou que ele deu check, mas a gente acabou puxando o pot. Aí passado algumas mãos, 127. Eu resolvi defender aqui dando call. Aí fui de check, check. Eu pensei que ele ia apostar, esse bordo é bom para ele blefar. Aí como ele não apostou, eu resolvi comprar aqui. Se ele tem um par ali, ele acaba foldando. Mas ele acabou dando um raise e eu tive que foldar. Não tinha muito o que fazer. Um rei dama subir.
Ele deu a volta aqui. Aí esse rei dama, eu resolvi dar um call aqui e jogar em posição. Ele tem uns 30 bebês. E fica difícil ele jogar fora de posição. Ele tem uma stack aqui média. Então ele não vai querer cair depois desses jogadores que estão short. Ele vai querer cair, né, na realidade, depois. Então ele não vai querer cair antes. Então fica difícil ele jogar o pós-flop. Então ele tem que acertar muito bem esse flop. Aí ele acabou betando. Aí eu dei esse primeiro call aqui para ver se ele desliga no turn. E eu tenho a minha equidade aqui da broca. Eu não estou pagando só pela broca. Eu estou pagando pelo check dele no turn. E eu apostar e ele foldar em um vala-vala. Ele falar, passar na cabeça dele, putz, o cara acertou o Wise eu vou ter que foldar mesmo. Se eu pagar turn, eu vou ter que pagar turn river, ficar caro, posso ser eliminado. Então é esse tipo de situação. Então se ele tem um vala-vala, às vezes um dama-dama, um pouco mais difícil porque eu tenho uma dama, a mesma coisa acontece com o rei, então é isso. Aí ele deu check, aí eu apostei, bateu uma terceira carta de posse, ficou esquisito pra ele. E foi o que aconteceu, ele acabou foldando, então eu não sei exatamente o que ele me tribetou ali, mas independente do que ele tribetou, se ele não tem um Ice, fica difícil ele continuar na mão. E acabei que eu puxei o pote aqui. Na outra mão, na mão seguinte, aqui eu cometi um erro muito grave, muito grave. Eu dei um raise, aí o jogador aqui ele tem um pouco menos de 20 bebês. E ele deu uma tribet. Aí a tribet dele foi baixa. Aí eu resolvi dar call. Eu não sei se foi por causa da mão anterior. Eu não sei o que me passou na minha cabeça naquele momento. Mas a stack dele não permite esse call. Então ou eu vou all in ou eu foldo direto. Porque vai bater qualquer flop ali. Ele vai apostar e vai ficar difícil. A diferença da mão anterior para essa é simplesmente a stack dos adversários. Esse aqui tinha uma stack de apostar dar uma c-bet e desligar, e esse aqui já não tem essa possibilidade. Então eu deveria ou ter ido ao win e colocado ele ao win no caso, ou deveria ter foldado o pré-flop. Esse call é muito ruim mesmo. Aí bateu um flop 9-8-2 aí, o vilão estourou aqui, eu tive que foldar, não tinha muito o que fazer. Mas é um erro grave, pessoal. Quando as stacks estão tão curtas assim, tem que prestar atenção. E o vilão ali tinha menos de 20, então tem que se ligar nesse tipo de situação também. A mesma jogada que contra esse aqui era muito bom, porque ele tinha 30 e poucos bebês. Contra esse aqui era muito ruim, então fica uma dica aí pra vocês. Sempre estar analisando as stacks. Aqui eu abri. Aí foldou. Você vê que aqui no começo a FT começou aqui. Você vê que eu fiquei muitas mãos sem jogar, joguei umas duas, fiquei mais algumas sem jogar. E aqui você vê que eu já começo a aumentar a situação, a agressividade, ó. Já começo a jogar mais mãos, eu vou ficar umas 3 sem jogar, já vou jogar bastante mãos aqui. Então foi isso que eu falei. No começo da FT eu vou jogando mais na manha, mas depois eu vou aumentando a pressão. Um Ás e 10 eu subi. O vilão ali deu call. Aí eu dei um check aqui para controlar o pote, para esconder meu Ás. Esse Ás assusta muito o jogador que defende ali do Big Blind. Então, se ele não tem um Ás, ele fica difícil ele pagar continuar na mão, né? Pagar c-bet. Então eu resolvi dar um check para controlar, para esconder o Ás. Aí bateu o rei, aí eu apostei no rei. Ele deu 2 check, né? Check flop, check turn. Aí tem que apostar, agora já tá mais conectado. Eu posso extrair se ele tem uma outra carta de copas aqui. Então, se ele tem uma dama e vala, só que a dama é de copas e o vala é de outro naipe. Ele pode dar o primeiro call, então tem alguma coisa para extrair aqui. Aí ele deu call. Aí bateu esse 4, que aparentemente não muda nada na situação. Aí eu apostei de novo, só que aí ele resolveu ir ao win aqui. Aí eu lembro bem dessa mão, ele era um jogador relativamente tight, ele não estava jogando tantas mãos, e eu pensei bem, eu fiquei na dúvida se eu dava esse call ou não, mas estava tão tranquilo jogar SFT, eu tô com uma stack boa, então
eu resolvi não pagar e ficar numa situação difícil, acabar praticamente mais que dobrando o jogador aqui, então eu resolvi foldar. Eu não acho que eu tô ganhando muitas vezes quando ele faz isso, então vai ter dois pares ou alguma trinca que ele acertou. Então eu preferi foldar e procurar situações mais claras para poder ganhar ficha. E vamos continuar aqui. Aí eu foldei algumas mãos. A próxima mão que eu abri aqui um rei 9, só levei as blinds, aí foldei mais uma, abri um Ás e rei. Aí o jogador foi ao win ali, aí eu dei call, ele tinha rei e dama, aí a gente já acertou o Ás aqui no flop, e já praticamente tira as chances dele levar essa mão e a gente acaba eliminando aí o segundo jogador da mesa. Final, voltamos aí a ficar com uma stack muito boa. Quer dizer, nunca deixamos de ficar, né? Mas agora tá melhor ainda. Recebemos um walk, abrimos aqui um 6 e 4, você vê, eu foldei um Ás e 7 ali em posição média, mas agora já deu para sentir melhor a mesa, ver quem está mais segurando o jogo, então já começa a abrir um 6 e 4 aqui. O jogador deu call. Aí eu fiz a c-bet e ele foldou. Abri aqui um rei 10. Aí o jogador foi ao win, não tem muito o que fazer, tem que foldar. Par de 9, abri, levei as blinds. Aí passou mais algumas mãos. Aí essa mão aqui, ela é bem interessante, essa mão aqui. Que ela não é uma mão bem marginal. Não é boa nessa mão, bem ruim, né, pra falar a verdade. Aí o jogador da small, ele abre aqui e eu tribeto ele. Aí vocês podem perguntar, pô, mas tá tribetando um valete 3. E se ele volta ao win, você folda. Voltar ao win é um fold tranquilo. Mas por que eu tô tribetando light aqui? Por vários motivos. Primeiro, pressão. Ele tá com uma stack boa e igual eu falei, ele vai querer que os shorts caiam primeiro. Cada short que cai, cada jogador que cai, ele tá ganhando mais dinheiro. Então, ele vai querer que o short caia primeiro. Ele tem um range largo aqui para abrir do small. Então, como o range é largo, ele vai ter que foldar muita coisa também. Então, por isso, essa tribet é muito boa. E das vezes que ele me volta aqui ao win, não tem problema também, não tem problema algum. Ele pode voltar, só que fica difícil depois em outras situações ele conseguir aguentar a pressão. Então, essa tribet aqui tem muitos benefícios. E eu tribetaria ele aqui com qualquer mão. Não importa, vocês podem pensar qualquer mão aí, eu estou tribetando ele light aqui. Então, qualquer mão ruim, né? As mãos boas eu estou tribetando por valor e uma ou outra mão eu vou dar call para jogar em posição. Então, tribetou, passou. Aí o jogador estourou ali, eu tô com vala-vala. Aí eu resolvi ir ao win aqui já para tirar esse da mão. Não queria jogar um vala-vala, um pote three-handed, então preferi jogar só eu e ele. Talvez um dama-dama eu só desse call torcendo para ele estourar, mas o vala-vala eu prefiro já dar um raise aqui pra pôr ele em all-in também. Se ele quiser, ele vai ter que pagar pra jogar. E acabei eliminando mais um. Ás e 8. Eu abri. Aí o jogador estourou aqui. Eu resolvi dar call. E eu acho que revendo o torneio, esse jogador, você vê que ele não estava jogando praticamente mão nenhuma. E mesmo ele, deixa eu só voltar aqui, ó, mesmo ele tendo 11 bebês, mais ou menos, um pouco menos de 11 bebês, deveria ter foldado aqui. Eu acho que ele não vai estar estourando muito um Ás e 7, um Ás e 6. Ele estava bem seguro na mesa, bem tight. Acho que, se eu não me engano, ele não jogou nenhuma mão até agora. Então, deveria ter foldado. Na hora lá eu não percebi. Também tinha muita ficha, era só 11 bebês. Então, mesmo assim, acho que eu deveria ter foldado aqui, não dobrado o short. Era valor mesmo na mão dele. Então, acredito que é um erro isso aqui. Dava para ter foldado.
Aí eu peguei um Ás e Dama. Aí eu tribetei. Aquele mesmo jogador que a gente tá jogando umas mãos aí. Se ele estourasse eu daria call. Eu não quis CBtar aqui porque eu achei muito estranho. Ele dá call. Ele tá meio apertado em ficha aqui. Tem 20 bebês depois que ele deu esse call. Então eu achei um pouco estranho a linha dele. Então eu resolvi não CBtar. Eu fiquei desconfiado pra falar a verdade. Então eu preferi não CBtar e. Aí ele apostou aqui. Eu foldei. Tava tranquilo, igual eu falei, tava tranquilo jogar essa mesa. Então eu não vejo muito motivo pra estar me colocando em situação complicada. Eu poderia ter CBtado aqui e ele voltar com muita coisa. Então eu foldei, mas tranquilo, bem tranquilo. Par de 3 eu abri. Tomei 2 calls, CBet. Todos foldaram. Aquele valete 3 que eu tribetei, esse é um dos outros benefícios. Na próxima mão ele deu um walk. Você começa a ganhar muito walk. Aí ele abriu, passado algumas mãos aqui. Esse Ás e 8 aqui eu acho que eu vacilei, porque eu acho que eu deveria ter aberto. Aqui com certeza eu deveria ter aberto. Eu não lembro exatamente por que eu não abri, mas é errado aqui, tem que abrir. Eu tô com um stack enorme aqui. Não tem justificativa para não abrir esse Ás e 8 aqui. Vamos passar algumas mãos. Olha, mais um walk. Tá vendo os benefícios de uma tribetezinha? Aqui eu abri, o jogador foldou. Aqui eu abri de novo, foldaram. Rei 2, mais um walk, tá vendo? Já é o terceiro walk seguido que ele dá. Tudo isso, tenho certeza absoluta que é por causa daquele valete 3 que eu tribetei ele light. O jogador pensa duas vezes em abrir de novo. Aí abri um rei 10. Teve mais uma eliminação aqui, só vamos ver. Estourou. Dama 2 contra Ás e 6. Aí beleza. 6 e 4. Mais um walk, quarto walk seguido do mesmo jogador. Abri. Aqui eu já resolvi colocar ele em all-in. Eu não queria abrir para tomar a volta e ter que foldar, então eu já preferi colocar ele em all-in. É uma mão boa, tem uma equidade boa mesmo quando toma call. Então eu acho bem justo aqui já colocar o jogador em all-in. Teve Ás contra Rei Vala Suited, mais uma eliminação. Agora a gente entrou no three-handed. E foi curto aqui, não teve muitas mãos. Aqui eu abri, ele foldou, o jogador foldou. Eu abri de novo. Um valete 2 suited. Aí o jogador numa tribet aqui bem pequeno, um clickbet, só um blind a mais. Aí você tem que dar call por odds mesmo. Aí eu dei call, o jogador deu check. Aí eu resolvi dar check também, achei meio estranho. Não sei se era trap, se era valor, se ele estava desistindo da mão. Então eu resolvi dar check e reavaliar o turn. Aí aqui eu já fiquei flash draw, broca do 9, então tem muita coisa para melhorar, então eu preferi tentar levar a mão aqui já, e se não levasse ainda podia melhorar a minha mão no river. Aí ele acabou foldando. E vamos seguir aqui. Aqui o jogador, depois de muito tempo, ele resolveu abrir uma mão. Eu poderia ter tribetado ele novamente, mas eu resolvi defender aqui em posição. E foi o que eu fiz. Aí ele deu uma c-bet. Aqui eu vou dar o primeiro call. Eu não tô dando nem tanto call porque eu acertei o 3, mas mais porque ele é um flop assim que ele erra bastante. Normalmente os jogadores vão abrir cartas altas, então as cartas altas erram muito esse tipo de flop. Então eu vou dar um call mais por isso do que pelo 3, mas claro que o 3 sempre ajuda, né? Aí bateu um outro 3, aí o jogador do small mandou uma segunda aqui no turn, uma segunda um pouco mais baixo. Aí na hora eu lembro que eu pensei bastante se tinha valor eu voltar nele ou só dar um call. Mas devido à stack dele, ele tinha umas 200 e poucas mil.
eu já resolvi inflar o pote aqui mesmo. Então tem os draws, tem os overpair que ele possa ter aqui, um par de 8 mais. Então eu já resolvi voltar aqui nele. E aí eu fiz um size para de repente ele estourar aqui um draw, algo do tipo. E ele só deu call. E aí no river bateu a dama, que eu acabei fazendo um full. E se ele tinha um draw de copas, ele vai atolar. E ele saiu betando. Isso é muito cara de quem tem esse copas aqui. Porque eu era o agressor no turn e ele só deu call no turn. Então bateu o copas aqui. Tem muito cara de que ele fez o flush. Então, e eu tô fullado também. Aí eu coloquei ele a win, que é uma jogada tranquila. O jogador deu call. Realmente ele tinha um flush. E ele tinha um par também no par de 7 aqui no flop. E acabei que eu eliminei mais um. E a diferença aqui de ficha é 4 para 1, né? Eu tenho 4 vezes mais aqui ele. Aí vamos no heads up aqui é agredir quando tiver no botão e tentar jogar de alguma maneira quando tiver no big, ou tribetando, ou dando call. Não facilitar muito a vida do jogador, mas vamos lá. Então a primeira mão aqui ele foi um heads up rápido. A primeira mão eu dei um raise, ele foldou. Aí a segunda mão ele deu um raise aqui. Essa mão é muito ruim para jogar, para se defender, então eu preferi largar aqui. Abri um rei 9, o jogador foldou. Aí ele abriu de novo aqui, aí eu já... Essa mão também não é muito boa, mas tem que passar uns recados também. Então eu passei o recado, mesma coisa do valete 3, eu resolvi tribetar aqui e colocar um pouco de pressão com esse valete 2. E ele foldou. Ás 9. Ele deu call. Aí ele c-bet aqui, o jogador foldou. Ele abriu de novo, só que você vê que ele já abre 3x dessa vez. Aí um fold tranquilo. E a mão final aqui, sem muito segredo aqui, eu abri. O jogador fez uma tribet ali, aí eu já coloquei ele em all-in, ele deu call, ele tinha um Ás e 8. E acabou que a gente acertou os dois, o flop. Eu acertei minha dama, ele acertou o 8. E a minha dama segurou aqui no turn river. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me procurar, tem a minha fanpage no Facebook, Eduardo José Alves. Dá um curtir lá. E tem também aqui que tiver alguma dúvida sobre mão, pode me procurar no Skype, EduSombraBR. E pelo Twitter, @EduardoJAlves. Espero que vocês tenham gostado. Em breve gravarei outros vídeos aí pro canal. Se inscrevam no canal também, que aí vocês vão receber as atualizações mais fáceis. E é isso, pessoal. Um forte abraço e boa sorte aí nas mesas. Tchau!